mercado de trabalho, quais são os pontos de acesso ao mercado de trabalho, como que a gente olha o mercado de trabalho, como a gente pode, né, avaliar ou analisar o mercado de trabalho. Bom, uma das coisas, né, que eu quero compartilhar é um pouco daquilo que eu vivenciei. Algumas pessoas às vezes, né, viram eu 18 anos na Petrobras, mais 4 anos na termoelétrica da El Paso, mais 4 anos em Furnas. Então algumas pessoas pensam assim, poxa cara, como é que faz pra gente, como é que a gente chega nessa condição? Então uma avaliação de mercado é muito importante para quem está, né, desejoso de iniciar a sua carreira, como também migrar ou se posicionar. É importante. E aí eu lembro, né, quando eu comecei a minha carreira, na semana passada, eu falei sobre os meus estudos. Estudei na Escola Técnica Federal. E aí quando eu estava concluindo meus estudos na Escola Técnica, então comecei a olhar com muito carinho para essa área técnica. Como nós podemos avaliar então o mercado de trabalho, como podemos então olhar o mercado de trabalho nessa área de turbomáquina? Então, alguns princípios nós precisamos olhar para o mercado de trabalho quando nós queremos nos posicionar, quando queremos conseguir uma vaga nesse mercado, quando queremos muitas vezes até mesmo decidir qual o rumo da nossa carreira que nós vamos chegar. Então algumas pessoas estão aqui, elas já decidiram o que querem fazer da vida, já estão aqui, mas sabem o que querem, mas nem todo mundo decidiu. Algumas pessoas ainda estão em dúvida, estão pensando qual é a área que vai fazer. Às vezes algumas pessoas fizeram curso técnico ou engenharia, mas ainda não decidiram qual nicho que vão atuar. Então eu quero dar aqui pelo menos separei 4 pontos importantes para que você possa avaliar na sua carteira de oportunidades, para que você decida sobre o mercado e também você possa se posicionar. A primeira coisa que eu olho, que é importante para a gente olhar no mercado, é a especificação do mercado. Olha, quando você vai comprar algum produto no supermercado, é claro que você vai com um objetivo. Se você vai comprar arroz, você quer saber qual o tipo do arroz que você vai comprar, qual o fabricante, né, qual é o fornecedor, qual o supermercado. Então tem algumas coisas que a gente vai fazer e a gente especifica de forma objetiva o que vamos fazer. Quando nós olhamos o mercado de trabalho também, nós precisamos olhar o que esse mercado de trabalho tem que me atrai, ou o que esse mercado tem que eu possa servir, eu possa ser útil a ele. Então a especificação do mercado de trabalho é importante que você olhe. Então nem todas as empresas são iguais, nem todas as áreas de atuação são iguais. Por exemplo, a área de engenharia é diferente da área de operação, que é diferente da área de manutenção. Não quer dizer que um técnico formado em mecânica, em elétrica, eletrônica, não possa trabalhar em qualquer uma dessas áreas. Mas muitas vezes aquilo que você se preparou, aquilo que é o teu ponto forte, não coincide com a necessidade do mercado. Então você precisa conhecer a si mesmo e conhecer o mercado de trabalho. Quais são as vagas que ele oferece? Em que áreas eu preciso me qualificar, melhorar? Porque senão a gente acaba atirando para todos os lados, sem ter uma carteira de formação, de crescimento, que possa melhorar as nossas chances de acessar o mercado. Então você precisa ir ali olhar, pesquisar as empresas, pesquisar o ramo de atuação dela, qual a cadeia upstream e downstream. Mas por que isso é importante? Por que é importante eu conhecer os fornecedores? Porque às vezes para você chegar naquela empresa, você pode começar numa empresa que é fornecedora de uma atividade. Eu vou dar um exemplo. Se você olha e você deseja trabalhar numa montadora de carro, então se você conhece e você já trabalha no segmento de suspensão de uma empresa que é fornecedora, você está em um atalho, você está no caminho de alcançar aquela oportunidade. Se você deseja trabalhar na área de turbomáquinas, mas você já tem alguma habilidade, algum trabalho em uma empresa que fornece, por exemplo, sistema hidráulico para aquela máquina, para aquela turbina, é claro que isso melhora as suas chances de penetrar naquele mercado. Então, a cadeia upstream e downstream, ela é importante. Aquela empresa, ela tem certamente um fornecedor ou ela fornece para alguém. E conhecer esse mercado, conhecer essa empresa, né, e os seus contornos, ela é muito importante para que você possa desenvolver e crescer. Então é importante, lembre-se bem disso, né, a especificação do mercado. Outra coisa, dentro desse item ainda, né, qual o tipo de mão de obra que ela contrata? Quem é o tipo de profissional que ela busca no mercado? Talvez ela seja o objetivo, ela seja a empresa do sonho, mas quem é o funcionário do sonho dessa empresa? Conhecer isso é muito importante para que você se torne o objeto de desejo dessa empresa. Às vezes sempre avaliamos que nós estamos procurando um emprego, mas o empregador também está procurando
alguém que possa trabalhar para ela. Então, conhecer, né, qual é o desejo dessa empresa, o que ela deseja, qual o tipo de profissional que ela busca, qual é a contratação que ela sempre faz. Então é importante. A gente vai voltar a falar sobre isso no ponto 4, mas esse aqui é importante que você conheça a empresa. Então, você vai fazer um currículo para uma determinada empresa. Então, vai lá e conheça, né, quem são as empresas. Por exemplo, eu quero trabalhar na MAN Turbo. Então, procura saber, entra no site da MAN Turbo. Antes de preparar seu currículo, conheça a sua empresa. Né? O cara quer namorar uma menina, antes de conhecer a menina, de mandar fazer um contato com a menina, conheça a família dela, né? Procura saber quem é o pai, quem é a mãe, né? Quem é a família dela, para que você possa ter mais segurança no que você vai fazer, e até mesmo, né, você conhecendo o ambiente daquela pessoa, facilita a sua comunicação com ela. Usando esse exemplo, essa menina ela comunica com a família o tempo todo, então quando você conhece a família dela, melhora a tua chance de dialogar com ela. Da mesma maneira, se você conhece a GS, conhece a cultura da MAN, cultura da Rolls-Royce, cultura de qualquer empresa na área de turbomáquina, certamente isso ajuda você a se conectar. Até mesmo a preparação do teu currículo, ou até mesmo a forma de portar diante de uma entrevista, ela pode ser reflexo daquilo que você conhece do mercado. Então, é importante que você conheça o mercado. Também é importante você conhecer a abrangência do mercado. Por que é importante nessa avaliação, né, a abrangência desse mercado? Olha, se eu quero o setor de aviação, digamos que eu queira trabalhar no setor de aviação. Aqui em Campos dos Goytacazes, onde eu moro, é muito difícil. Porque só tem um aeroporto, o aeroporto é pequeno e aqui não tem oficinas especializadas, como tem um hangar de manutenção em turbinas, como tem, por exemplo, no Galeão, como tem em outros aeroportos de São Paulo. Então aqui não é o local, né, que a área de aviação tem uma abrangência muito grande. Então é importante que você conheça, né, aquilo que você deseja trabalhar, qual é a abrangência, onde que tem, qual é o local onde que se tem. Então eu quero trabalhar na área de petróleo e gás. Aí sim, Rio de Janeiro é uma grande oportunidade, é um grande local. Embora na área de petróleo e gás ela se estende pelo Brasil inteiro. Porque você pode morar em qualquer estado brasileiro e trabalhar no mercado offshore, né? Porque você tem condições de entrar nesse mercado e trabalhar e servir nesse mercado, porque você pode se conectar por voo, né, e chegar ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Macaé ou Campos, onde são os embarques. Então não tem restrição quanto a isso. Mas, por exemplo, tem pessoas que desejariam trabalhar numa área de tecelagem. Aqui em Campos não tem essa área de tecelagem. Na área automobilística, eu não tenho aqui em Campos. A área de petróleo e gás, sim. A área de energia elétrica, sim. Mas, entenda bem, a abrangência é importante. Então, quando você vai buscar se capacitar, se qualificar, olhar a abrangência, onde que está o emprego das pessoas, onde que estão essas indústrias, considerar mover para elas, né? Ou, né, até considerar essa possibilidade de, caso você tenha sucesso e alcançar um emprego, você também trabalhar lá. Então isso é importante que você considere. A outra coisa também que eu considero na avaliação do mercado é a sazonalidade. Olha, existem alguns mercados que são sazonais. Eu vou dar um exemplo das termoelétricas. Tem sazonalidade? Tem. Porque na época, em algumas épocas específicas, todas elas são despachadas. Quando nós temos uma condição, por exemplo, de escassez dos níveis de água, né? Os níveis dos reservatórios estão baixos, então despacham sempre as termoelétricas. É uma ocasião em que elas vão despachar. Nessa época, a sazonalidade, né? Elas vão estar operando. Vamos pensar na área sucroalcooleira, né? Que é cana-de-açúcar, álcool, e que você tem também muitas turbomáquinas, turbina a vapor, geradores elétricos, turboexaustores. Então tem muitos equipamentos nessa área. Trabalha o ano todo? Não, não é o ano todo que trabalha. Trabalha com sazonalidade. Tem uma época do ano que é na safra, ela começa então a moer, e na entre safra faz manutenção. Conhecer a sazonalidade te ajuda a se posicionar. Se você quer trabalhar na operação, você não vai trabalhar, não vai procurar não mandar seu currículo na entre safra. Você vai mandar na época que está moendo, na época que está operando. Agora, se você gosta de manutenção, revisão geral,
Quando que você manda o teu currículo? Na época em que você está com uma planta, né, fora de operação, estão nas grandes revisões e manutenções. Isso envolve também as refinarias, a área petroquímica, todas elas têm então sazonalidade. Uma época está operando e outra época está fora de operação, fazendo manutenção. Todas essas oportunidades, elas são visíveis para você. E como que você acessa ela? Através, né, da intencionalidade. Você prepara o seu currículo de uma forma bem organizada e objetiva para atender aquela demanda que você quer. Se você quer trabalhar na área de operação, você no início, né, no final das intervenções, quando elas começam as contratações para a operação, você vai lá e se apresenta, olha aqui, ó, né, é aqui que eu quero estar, é aqui que está meu currículo, aqui está a minha competência, aqui está a minha habilidade. Então a probabilidade dela contratar um operador, né, no início da operação é muito maior que na parada programada de manutenção, tá bom? Então fica essa dica aí de você conhecer a sazonalidade. Então, né, não é tão difícil você conhecer, né, os períodos de intervenções das grandes refinarias, né, das áreas offshore, na chegada das plataformas do mercado, né? Todas as empresas anunciam. Se você está no LinkedIn, você vai ver lá as empresas anunciando, olha, está chegando uma plataforma do Brasil. Olha aí a oportunidade de você se apresentar para essa empresa, né? Se você sabe um pouco antes, se você tem essa informação privilegiada, se você sabe quando ela zarpou da China, né, de outro país e está vindo em direção ao Brasil, você já sabe que ali é a oportunidade de você se apresentar. Se você conhece, né, a sazonalidade das empresas, aumenta a tua chance de se conectar a ela. Por último, né, os pontos de acesso. Também é importante você considerar os pontos de acesso a esse mercado de trabalho. Por que o ponto de acesso? Algumas empresas têm o costume de contratar pessoas mais experientes. Outras empresas gostam de contratar jovem aprendiz, pessoas estagiárias ou chamados trainee. São aquelas pessoas que vão crescer com a empresa. Então, normalmente, ela tem ali, né, um corpo funcionário, mas ela sempre está dando oportunidade para o ingresso, para a entrada. Se você conhece bem, né, esses pontos de acesso de conexão, você vai estar atento, né, às manobras, aos contornos dessa empresa para que você possa ter a sua oportunidade. Então, você se posiciona de acordo com o que ela contrata. Se ela contrata, né, para as manutenções programadas, você se prepara para se conectar a ela nesse ponto, né? Eu sempre digo, né, que o pescador, ele não coloca no anzol aquilo que ele gosta de comer, ele coloca no anzol aquilo que o peixe gosta de comer. No mínimo, ele gosta de comer o peixe, então ele coloca no anzol aquilo que é preferência do peixe. Se é camarão, né, se é uma isca artificial, o que é que o peixe gosta? Então ele coloca ali aquilo que o peixe gosta. E às vezes o nosso currículo, ele reflete muito mais aquilo que nós gostamos de que aquilo que o nosso RH, o contratador, está desejando. Então, qual é o tipo de emprego que você deseja? Então, se você conhece ele, da mesma maneira que quanto mais o pescador conhece o peixe, maior tem a chance dele acertar na isca. Quanto mais você conhece o segmento industrial e os pontos de conexão, melhores chances você tem em se preparar para ele. Você não vai colocar no teu currículo, você não vai colocar na sua formação aquilo que te deixa feliz. Ah, não, eu tenho um MBA em Princeton, em Oxford, em Harvard. Ah, eu tenho um doutorado no ITA. Bom, o teu cliente está interessado nisso? A empresa de manutenção está interessada nisso? Se não está, cara, cuidado com o que você colocar em informação, porque talvez isso não vai convergir em um ponto de conexão. A gente vai falar na próxima live sobre alguns outros pontos, né, de qualificação. Na próxima live nós vamos falar sobre qualificação. Mas hoje eu quero dizer que você conhecer o mercado, a especificação dele e os pontos de conexão te ajuda a se preparar para se conectar a ele, né? Lembre-se bem, né, um avião mais robusto que ele seja, né, ele primeiro vem, né, margeando, vem se direcionando até que ele possa aterrissar.
Da mesma maneira, você de longe você precisa olhar o seu mercado. Ele sinaliza para você. E é claro que compreender a sinalização do mercado é importante. Porque da mesma maneira, se eu estiver numa cabine de aviação, eu ver a sinalização não vai trazer tanta informação para mim, pode ser que o mercado sinalizando, você também não consiga compreender. Olha, por exemplo, quando você tem aumento do preço do petróleo, variação disso, o que isso diz para você? Se você conhece o mercado, isso te informa muita coisa. Por exemplo, quando no Jornal Nacional as informações, a mídia informa variação no nível de reservatório. Olha só, pela uma situação de chuva, te ajuda a se posicionar no mercado. Se eu vejo que está chovendo pouco, os níveis de reservatório estão baixando, isso diz para mim que as termoelétricas vão ser despachadas. E com as termoelétricas despachando, vai aumentar, então, a demanda de operadores, de engenharia e de manutenção de turbomáquinas. Eu sei que as máquinas operando, elas vão dar problema e vai gerar demanda para a minha mão de obra. Então, olha, saber se vai chover ou não é uma informação valiosa para quem conhece o mercado de termoelétrica. Olha, o preço do petróleo tem muita informação para quem conhece o mercado. Se tem uma guerra lá na Ucrânia, isso interfere na tua mão de obra. E não é agora, mas é a futura, né? Quando você vê aí a variação do preço do petróleo, isso gera investimento nesse segmento que pode abrir portas e oportunidades para você. Então, esse conhecimento do mercado, ele traz para você uma vantagem competitiva muito grande. Imagine se você soubesse, por exemplo, quanto que estaria o dólar daqui a um ano. Você saberia o que fazer. Se você tivesse certeza que o dólar estaria R$10 daqui a um ano. Hoje está valendo R$5, você poderia fazer todo o investimento necessário com essa informação privilegiada para se preparar para o mercado. Então olha quanto que uma informação tem valor. Se você conhece o mercado de trabalho, conhece a sua mão de obra, você pode se posicionar de acordo com ele para atendê-lo da melhor maneira possível. Tá legal? Tá joia? Então, grave-se bem, né? Olha, o que nós precisamos saber para se posicionar, ou o que nós precisamos saber para nos posicionarmos no mercado de trabalho? Você precisa conhecer e dominar o mercado de trabalho. Conhecendo, primeiramente, a especificação do mercado de trabalho, o que ele exige da mão de obra. Você precisa conhecer a abrangência desse mercado, onde que ele está atuando, em que pontos, em que segmentos ele está atuando. Você precisa também conhecer a sazonalidade, em que época do ano ele contrata, em que época do ano ele vai oferecer oportunidades. E também conhecer os pontos de acesso, que tipo de mão de obra, que tipo de contrato ele atrai para si, quais são os pontos em que você pode ingressar ou ter mobilidade nesse mercado. Então, se você conhece o mercado de trabalho, você tem muito mais chance de sucesso na sua carreira profissional. Tá legal? Bom, como que eu apliquei isso na minha vida, né? Eu tive uma experiência. Então, eu falei para vocês aqui no começo, eu comecei minha carreira lá em Furnas, Centrais Elétricas. Foi minha primeira oportunidade de trabalho. Deixa eu dividir com você, esse finalzinho de live aqui, como que eu comecei minha carreira. Eu estava, né, no penúltimo ano da Escola Técnica Federal de Campos, estava ali olhando, poxa, quando terminar, eu sei que o mercado está muito ruim. Eu não tinha experiência nenhuma de mercado, eu nunca tinha tido uma carteira assinada. Eu era bolsista na escola técnica, mas eu nunca tinha tido oportunidade de entrar numa empresa para trabalhar, para servir com a minha mão de obra. Então eu sabia que estava muito difícil para todo mundo. Mas eu vi lá um dia, lá dentro da escola técnica, um anúncio que teria oportunidade para estágio. E eu lembro que aquilo eu disse assim, olha, só tem uma vaga, mas por que eu não vou lutar por ela? Só tinha uma vaga e eu estava no terceiro ano, né? E é claro que a maior parte do sucesso das pessoas seria aqueles que estavam no quarto ano. Mas eu disse, tem uma vaga e eu vou lutar por ela. Eu lembro de reunir os colegas e falar assim, cara, só tem uma vaga. Poxa, uma pena vocês não poderem entrar nessa vaga aí, né? Porque essa vaga é minha. Então, eu me inscrevi, fiz o concurso, tive a oportunidade de passar nesse concurso. E aí depois teve uma segunda parte que seria entrevista. Cara, fiquei vibrando porque eu passei no concurso, né? Ou na seleção da prova. Mas assim, cara, agora eu tenho que concorrer com outro camarada que
que tem muito mais experiência que eu. Ele já se formou, ele tem mais experiência que eu, e agora eu preciso me tornar competitivo. O que eu fiz? Fui para a biblioteca da escola, fui lá estudar tudo que eu podia sobre termoelétrica. Eu não sabia, né, exatamente em que eu trabalharia, mas eu era um mecânico em formação e a empresa era do setor de energia elétrica. Eu nunca tinha ouvido falar de Furnas. Para mim, Furnas era uma fábrica dessa área fúnebre, né? Eu lembro que eu pensava que era alguma fábrica de caixão, alguma coisa assim. A empresa era na minha cidade e eu não conhecia. Mas eu fui para a biblioteca da escola, comecei a pesquisar, né, em 1995, não tinha o Google para a gente poder colocar essa pesquisa e encontrar tudo sobre isso. Mas eu comecei a estudar na biblioteca, ver como que é a geração elétrica, como que faz uma geração termoelétrica, e eu comecei a estudar muito sobre isso, até que chegou o dia da entrevista. No dia da entrevista, muitas coisas foram perguntadas sobre uma termoelétrica. Olha, pelo conhecimento que eu tinha na escola técnica, eu seria um fracasso, porque eu não tinha visto máquinas térmicas ainda, não tinha nada de turbina a vapor, não tinha nada de caldeira, não tinha estudado nada sobre isso. Mas, pelo meu esforço, por ir além das minhas fronteiras, por ter entrado na minha biblioteca, ter gastado boa parte do meu tempo lá, estudando sobre esse assunto, sobre o setor energético, me permitiu dar boas respostas, e através dessas boas respostas eu fui então contratado para ser estagiário de Furnas Centrais Elétricas. Aí foi a primeira oportunidade, 1995, a primeira oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Bom, e aí eu pude receber muitas oportunidades de crescimento lá dentro, mas eu nunca esqueço de dar valor a esse ponto de conexão. Eu sabia que era uma grande empresa e que eu precisava me preparar para ela. E aí, a minha preparação foi tudo, né, que eu poderia oferecer para aquela empresa. Me preparar era a melhor forma de honrar, né, os meus estudos e aqueles que queriam me entrevistar. Então, eu me preparei, né, não tinha cursos naquela época de turbomáquina, não tinha um curso de caldeira, não tinha um curso de turbina a vapor, não tinha nada, mas tinha uma biblioteca, e foi lá que eu coloquei os meus esforços, tá bom? Então, fica como incentivo para você. Se você almeja o mercado, então começa a pensar sobre ele. Qual é o mercado que você deseja trabalhar? Então, o que você pode fazer para você? Tá legal? Bom, deixa eu perguntar antes de terminar a live aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tinha me feito algumas perguntas lá atrás. Então, se você quer fazer alguma pergunta, você pode fazer. Se você quiser fazer uma pergunta ao vivo aqui comigo, você pode mandar um convite, que eu aceito aqui, a gente bate um papo aqui também, legal? Mas se você quer fazer uma pergunta sobre o mercado de trabalho, sobre essa área de turbomáquina, coloca aqui que eu vou responder para você. O meu objetivo de compartilhar um pouco da minha carreira, pessoal, não é simplesmente dizer que deu certo comigo, mas é dizer que pode dar certo com você. Às vezes a gente olha e está tão difícil o mercado que a gente pensa que a forma melhor é desistir. Mas eu quero dizer para você que para mim também não foi fácil, também foi difícil, e eu estou apenas contando como que eu entrei. Na próxima live eu vou contar as dificuldades e as vitórias que eu tive lá dentro, com a minha vivência de estagiário, tá legal? Então eu quero compartilhar isso com você. Alguém tem alguma pergunta aí? Pode fazer uma pergunta aí, que a gente responde aqui. Alguém tinha me perguntado alguma coisa sobre oportunidade de carreira, tá bom? Se tem, se já fez, pode fazer novamente aqui, que eu respondo, tá bom? Seja qual for a sua área aí, se você tem uma pergunta, pode me fazer aqui. Lembrando, pessoal, que olha, a partir de amanhã eu vou colocar lá no Instagram uma caixinha de pergunta, pedindo para que você me diga qual é o assunto que você deseja ouvir nas lives. Eu vou fazer 10 lives na semana que vem, então você coloca aqui. Bom, Marcinho colocou aqui: estou cursando técnica em automação, quero trabalhar com instrumentação e operação de turbomáquina. Tem uma boa área de atuação? Cara, essa é uma área muito boa. A área de automação, a área de instrumentação, ela é muito boa. Às vezes, Marcinho, a gente pensa assim, o mercado está muito estreito, está muito difícil. Mas o mercado também está dizendo outra coisa,
Cara, tá difícil de encontrar bons profissionais. Talvez você fale assim, mas eu sou um bom profissional. Então, faça o mercado te achar. Porque nesse exato momento que você está procurando uma oportunidade de trabalho, uma empresa está procurando um bom funcionário. Fazer essas duas coisas coincidirem é fundamental para o seu sucesso e para o sucesso da empresa também. Porque a gente fica sempre falando, poxa, mas que dificuldade, é só quem indica. Beleza, mas como você pode se transformar em um profissional indicável? Entende? Então, se você está cursando, é a oportunidade de você investir. Lembra que eu falei, olha, quando eu estava fazendo meu curso técnico, eu me empenhei para ser o melhor que eu podia fazer. Muita gente fazia de qualquer maneira, mas quando tinha uma única vaga para Furnas, para estágio, e olha, na época o estágio era extraordinário, inacreditável. Era 5 salários mínimos para estágio. Em uma época que a maioria das pessoas fazia estágio gratuito. Era metade em ticket e metade em valor remunerado. Como eu levava minha alimentação, eu ganhava na época R$350. Estava juntando dinheiro para comprar uma bicicleta. O que eu pude comprar? Comprar um Fusca com o dinheiro do estágio. O estágio me deu o primeiro carro, Fusca. Então, olha só, há quem diga que Fusca não é carro, né? Mas para mim é, né? Então, meu primeiro carro, um Fuscão 76, motor 1500, 1600, saída Cadron. Então, espetáculo, roda de Brasília. Poxa, espetacular. Mas olha, a minha conquista começou no banco da escola, quando eu me dedicava, principalmente nas áreas técnicas, eu procurava praticar, ler um pouco mais. Aquilo que o professor falava, eu procurava pesquisar ainda mais. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer um concurso, mesmo estando ainda estudando, mesmo estando com um ano a menos do que a maioria dos meus concorrentes, eu pude fazer uma boa prova e depois uma boa avaliação, uma boa entrevista. Então, é importante, tá, assim, que você, né, se dedique hoje. Cara, hoje você não pode trabalhar, mas se está estudando, estude, faça isso de forma extraordinária. Também pergunta aqui, sempre fico na dúvida, cursor de eletrotécnica, no ensino médio, estágio Furnas, depois fez mecânica? Não, na verdade, eu fiz técnica e mecânica. Quando eu entrei para Furnas, centrais elétricas, né, entrei como mecânico. Trabalhei um bom tempo como mecânico e depois fui para operação. Então, o meu conhecimento da parte de elétrica ele veio depois. Essa história eu vou contar aqui. Na próxima live, eu vou contar como que foi o meu estágio em Furnas. Vou contar histórias assim, de superação muito grandes. Tenho orgulho de todas elas, inclusive das ruins. Essa que eu estou contando hoje foi a coisa mais extraordinária. Eu posso imaginar aqui, como o Marcinho está falando, né? A expectativa de ter o primeiro emprego. Cara, isso é formidável. Eu me lembro, eu no orelhão, na época não tinha celular, né? Estou falando de 1995. Eu no orelhão esperando a resposta do RH, se eu tinha passado na prova ou não. Pô, passei na prova. Cara, que alegria. Se eu tinha uma chance no meio de mais de 200 pessoas fazendo aquela prova, agora eu só tinha 2 pessoas para entrevista. Cara, então eu lembro da alegria quando alguém me falou assim, olha, a vaga é sua. Pô, eu ganhava R$35 como bolsista na escola técnica. Era meio salário mínimo. O salário era R$70, eu ganhava R$35. E então, de repente, de uma hora para outra, eu fui para lá achando que eu ia ganhar 187. Quando eu descobri que eu ia ganhar R$356. Cara, que alegria! Eu saí vibrando. Eu estava juntando dinheiro para comprar uma bicicleta. Falei assim, cara, não vou comprar bicicleta não, vou comprar um carro. E então, quando chegou o carro, custava R$1.970. Foi o carro que eu comprei. Então, veja bem, eu sei o que é ter uma grande oportunidade, mas pode ter certeza o quanto que eu me preparei para ela, o quanto que eu estudei para essa oportunidade aí. Então, minha primeira oportunidade foi como estagiário de mecânica em uma unidade termoelétrica. Aí, eu estou perguntando aqui, meu primo é mecânico e tem muita dificuldade para conseguir se inserir no mercado de trabalho, na área, pois sempre pedem 4 anos ou mais. Cara, isso também é uma pura verdade. Eu desejava que o mercado fosse diferente, mas essa é a realidade. Mas é só, dizer que o mercado é injusto, não é.
eu estou procurando um mecânico consertar um problema no meu carro. Eu não quero que o cara inicie a carreira profissional dele consertando meu carro. Eu imagino que você também não vai querer isso. Nós também somos exigentes, né? Nós também somos exigentes. Você quer um pedreiro para fazer a sua casa. Aí tem um cara que fala assim, olha, eu estou começando a minha carreira agora, posso fazer a sua casa. E aí, você daria essa oportunidade? Então, assim, olha, eu acho que a humildade de quem vai começar é muito importante. A forma como você vai se conectar. Então, eu digo que para um profissional que já está no mercado, às vezes o cara ele é autônomo, ou às vezes tem alguns colegas que ele já tem uma carreira profissional na área de administração, na área de comércio, e às vezes ele faz um curso técnico e entrar fica difícil porque o cara já tem uma receita às vezes de 3 mil, 4 mil reais. Ele entrar no mercado para ganhar 2 mil, fica complicado para ele. Por isso que eu digo, né, que para o Marcinho é muito mais fácil. Porque se você está começando agora, eu não sei a sua realidade, tá, Marcinho, mas começar é mais fácil. Para quem já está no mercado, né, em outra área, e vir migrar, fica mais difícil. Mas não é impossível. Algum sacrifício você vai ter que ter, né? Eu digo assim, ó, eu vou dar um exemplo para mim mesmo. Eu estou agora, deixei a Petrobras e que eu tinha um baita de um salário, né? Não preciso dizer aqui, mas você tem ideia do que é um profissional topado, né? Eu já sou 18 anos de empresa, tinha todos os adicionais, 18 anos de anuênio, escola dos meus filhos, plano de saúde, só o plano de saúde que eu fui equiparar aqui, eu estou pagando R$ 2.300. E aí tinha escola dos meus filhos, eu tinha plano de previdência privada, tinha muitos benefícios, tinha um baita de um salário porque eu era topado. Agora eu deixei isso tudo para poder empreender, para dar treinamento. Cara, estou mandando meu currículo para o Senai, para dar aula no Senai, para ver como é que é essa experiência, para eu aprimorar a minha área pedagógica e didática. Cara, você acha que o Senai vai me pagar 30 mil, 40 mil, vai pagar 10 mil, 20 mil? Não vai. Talvez o cara me pague R$ 2.000. Se me pagar R$ 1.000, eu não vou, pelo propósito que eu tenho, entende? Então, é muito importante para a gente se conectar, a gente entender qual é a demanda que o mercado tem. Ah, não, mas eu quero já entrar por cima. Então, você precisa se especializar muito bem para que você possa chegar lá por cima. Olha, que o mercado é ruim? Não. Eu saí da Petrobras hoje, dia 2 de março. Hoje é dia 17. Há 15 dias que eu estou fora da Petrobras. Eu já tive 3 boas oportunidades de emprego. Pessoas que ligaram para mim e disseram, cara, eu tenho uma vaga para você. E tem uma vaga que me ofereceram que certamente ela remuneraria melhor que na Petrobras. Eu não aceitei. Mas dizer que o mercado não valoriza os profissionais, valoriza. A questão é a gente poder juntar, né? Aquela questão. Nesse exato momento, o seu primo está doido para ter uma oportunidade. Mas nesse exato momento, tem alguma empresa que está doida para ter um bom profissional. A gente precisa fazer isso coincidir. E assim, olha, é uma luta grande, não é fácil, tá bom? Não é fácil. No começo da minha carreira, eu tive dificuldade. Eu vou contar para vocês alguma dificuldade. Eu recebi uma mensagem, que está aqui no meu celular, assim, desaforada. Ontem, fiquei até triste com isso. Eu anunciei, né, que vai ter o curso lá na igreja, um curso social. E alguém me mandou uma mensagem assim, ó, alguém que já fez curso comigo, né, lá na igreja. E aí o cara falou assim, foi fiada, tipo assim, ó, pô, gastei meu dinheiro à toa para ir fazer esse curso e não me valeu de nada, estou um tempão querendo uma oportunidade de emprego e não consigo, né, então, conversa fiada, dizer que vai conseguir emprego. Cara, eu fiquei muito, muito ofendido. Eu sei que não deveria, mas eu fiquei muito triste. E eu falei pro cara assim, pô, que dinheiro que você gastou de fortuna? Porque vê que alguém extorquiu o cara. O curso são 2 cestas básicas. Aí não, foram R$ 150 de cesta básica, mais Uber que eu tive que pagar para ir. Aí eu falei, cara, Deus te abençoe, segue a vida, cara. Eu não tenho muito o que falar com você, cara, e creio que você também não tem muito o que falar comigo. Pô, você paga 150, você dá 2 cestas básicas para fazer um curso de 1 semana, poxa, e reclama que você pagou Uber. Cara, eu queria ter no início da minha carreira alguém que me desse um treinamento de 1 semana.
de turbomáquina e que, poxa, eu pudesse aprender. Então o cara, mas eu estou frustrado que eu não tive nenhuma oportunidade de emprego. Cara, mas eu não posso prometer a ninguém uma boa oportunidade de emprego. Eu não posso montar uma empresa. O que eu posso compartilhar é o conhecimento. Agora, eu tive dificuldades, cresci com elas e hoje, né, eu tenho meu valor no mercado. Então é isso que eu posso dizer. Mas se fala assim, na verdade, eu já sou técnico mecânico, trabalho com caldeiras e utilidades. Estou querendo migrar instrumentação de turbo. Com 37 anos, tenho chance? Cara, tem sim. Tem sim, cara. Olha, tem gente que vai falar assim, não, eu tenho muito tempo e aí eu tô velho. Nada. Tá maduro pro mercado, cara. Então, eu tô com 45 anos, né, tenho 25 anos de experiência e isso me favorece. Quem tem 37 favorece mais ainda. Ah, cara, mas eu vou concorrer com um garoto novo? Cara, você tem vantagens que o cara novo não tem. Agora, migrar é sempre uma oportunidade, porque você oxigena sua mente, cria um monte de oportunidades. Então, assim, vale a pena sim. Vou me engajar no assunto em relação à turbina. Sou planejador de parada geral em uma empresa de papel e celulose. E certeza que vai me ajudar bastante no overhaul do turbogerador previsto para 2023. Cara, olha só. Magno, perfeito, cara. Meus aplausos para você. Ó, o que vai acontecer em 2023. Você está se preparando agora para aquilo que vai acontecer. Tem gente que vai se preparar em 2023? Vai. Tem gente que vai chegar em 2023 com a demanda e vai ser agora eu vou me preparar. Mas você está se preparando agora, em 2022, do que vai acontecer no ano que vem. A tua chance de sucesso é muito maior. É a mesma coisa. Eu não tinha ideia do que ia cair na entrevista. Eu nem sabia se eu ia passar na prova. Mas fui para a biblioteca e fui estudar termoelétrica. Quando então teve a entrevista, eu sabia o que dizer. Então, cara, é isso aí. É investimento. Eu vou finalizar, mas deixa eu mostrar uma coisa. Eu vou publicar isso amanhã, mas eu achei bem legal. Uma coisa que eu vi hoje aqui. O que você está vendo aí? Está vendo uma construção aqui? Um prédio? É aqui perto da minha casa. Eu vejo isso daí, cara, há vários anos. Ele está fechado. Alguém investiu, fez a base, tijolou, mas não terminou. Às vezes um escracudo vai lá para dentro, às vezes marginal, o moleque vai usar droga, fazer um monte de coisa lá dentro. Mas não tem um morador ali dentro, porque a obra não está acabada, porque não terminaram essa obra. Cara, às vezes você pensa assim, olha, pô, investir, fazer um curso técnico é o suficiente, fazer engenharia é o suficiente. Cara, é importante que você conclua a sua obra. Ninguém vai morar nessa casa enquanto nesse apartamento, enquanto ele não terminar o reboco, fizer instalações elétricas, esgoto, ter o habite para poder morar. Da mesma maneira, você se acha uma obra acabada? O que falta para você? O que te falta para que você possa, né, ser uma obra acabada? Para que você possa ter completude, para que você possa ter, né, atratividade para o mercado. Então invista em você, tá legal? Ninguém vai, né, fechar um acordo com você, uma vaga de oportunidade, se você não for uma obra acabada. Então vá além daquilo que você vai, não, já fiz muita coisa. Certamente, o dono desse empreendimento já fez muita coisa. Eu creio que ele fez mais de 80% do que precisa ser feito. Mas aquilo que falta, se ele não concluir, ele não vai ter oportunidade. Então, se você já investiu muita coisa, ou não pare de investir, continue investindo aí. Tá legal? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça prosperar o teu caminho, que Deus possa abençoar ricamente aquilo que você faz, que Ele possa prosperar na sua vida aquilo que é o propósito do seu coração. Tá legal?